Bom, eu defendo, assim, por princípio, a possibilidade de a gente ter contato e oferecer para os nossos alunos um repertório de leituras o mais variado possível, né? E nesse sentido, eu acho que já está mais do que na hora, né, de que as leituras consideradas canônicas, né, os autores que já são bastante reconhecidos, cujo talento, cujo valor, né, são absolutamente, hegemonicamente, absolutamente reconhecidos, né, pela academia, pelos estudiosos, pelos pesquisadores, que essas leituras e esses autores, eles sejam lidos, né, junto e também com outros autores, outros textos que ainda não têm esse reconhecimento canônico, né? Eu acho que no caso da literatura brasileira temos autores canônicos da maior importância, autores incontornáveis, né, cuja leitura se mediada com cuidado, com sensibilidade, pode ser do maior interesse por parte dos alunos, pode trazer reflexões, sensações, emoções, né? Podem sensibilizar os nossos alunos de uma maneira bastante encantadora, importante. Então, nesse processo de ampliação de repertório, né, e de favorecimento de um contato plural dos alunos em relação aos textos e autores diferentes, né, diferentes entre si, oriundos de segmentos sociais diferentes, de raças diferentes, de gêneros, né, quer dizer, autores homens, autores mulheres, enfim, em busca dessa diversidade. Eu acho muito importante que os autores canônicos, né, que alguns desses autores que a gente possa escolher, possa eleger, autores que são autores importantes para a gente, porque é muito importante me parece ser muito importante que o professor de literatura possa trabalhar com aqueles autores que são significativos para si, né? Eu acho que as aulas de literatura, elas ganham muito em qualidade, em significado, quando aquela literatura compartilhada, ela é uma literatura significativa para o professor, para esse mediador, né? Porque aí ele vai ter mais condições de iluminar esse texto, de apresentar as várias possibilidades de leitura, de compreensão desse texto. Então, ao lado de autores como Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, por exemplo, me parece ser absolutamente fundamental que outros autores que muitas vezes encontram resistência, né, por parte da academia ou de parte da academia, né, para a gente ser mais justo, né, mais justa. Então, por parte da academia, por parte de alguns professores, de alguns pesquisadores, né, a chamada literatura periférica, contemporânea, literatura afro-brasileira, né, expressões como o rap, né, que algumas pessoas, por exemplo, não consideram as letras de rap como poesia, né? É um ponto de vista que eu acho injusto com aquela produção, que é uma produção lírica, aquilo é poesia, né? Se a gente for pegar as possibilidades de conceituação de poesia, né, a gente vai ver que o rap se enquadra, sim, né? É um material poético e algumas vezes da maior qualidade, né? Então eu defendo muito que a leitura de textos não canônicos, né, de autores que não costumam frequentar os bancos escolares, como a gente diz, chegue na escola, chegue em sala de aula e possa ser lida, discutida, percebida, apropriada, sentida pelos professores, pelos alunos. E aí também acho importante falar de um segmento da literatura, que é a chamada literatura de massa ou literatura de entretenimento, que muitas vezes também encontra preconceito, né, por parte dos agentes escolares, dos professores de português, de nós, professores aqui dentro da academia, que a classificamos, né, essa literatura séries,
que alguns jovens gostam de ler e tal, a gente vai olhar para essa produção como uma produção menor ou de menor interesse, ou que não mereceria estar, né, ocupar o tempo de professores e alunos na escola. Eu acho que não, né? Eu acho que é muito importante que nós, professores de literatura de português, a gente se aproxime da leitura que os alunos estão fazendo, de alguns textos que eles gostam de ler, e que a gente possa ler com eles, né? Possa ler junto com eles, tentando entender por que é que eles gostam desses textos, né? O que esses textos trazem para eles. E eventualmente apontando as nossas leituras também, a nossa leitura sobre esses textos, né? E a ideia me parece ser sempre a gente também se apropriando desse repertório que os alunos levam para a escola e podendo oferecer um repertório, e essa é a função da escola, né, também, né, um repertório ao qual eles provavelmente não teriam acesso se não fosse a escola, né? E o leitor autônomo é aquele leitor que tem um repertório relativamente significativo, que conhece autores, algumas obras, tem algumas informações, enfim, e que pode fazer escolhas, né? E é claro que todos nós somos leitores em formação, né? Quanto mais tempo a gente viver e a gente puder ler, né, mais amplo vai ser o nosso repertório, e acho que mais condições a gente vai ter de fazer essas escolhas apropriadas, conscientes, e em função daquilo que a gente quer, do que a gente precisa, do que a gente gosta num determinado momento da nossa vida. Então, a nossa relação com o mundo, ela vai ser tão mais completa e complexa, né, na medida em que a gente puder ler autores e textos elaborados, produzidos por pessoas que representam ou que fazem parte dos diferentes segmentos que nos compõem, que compõem a nossa sociedade, né? Então, uma literatura produzida por negras, por mulheres negras, uma literatura produzida por homens negros, é absolutamente fundamental para que a gente se entenda e entenda uma sociedade como a nossa, que vive o racismo de uma maneira tão estruturante. Por exemplo, se estamos preocupados com a questão da desigualdade de gênero, é absolutamente fundamental que a gente possa ler textos escritos por mulheres. É importante que a gente possa, a gente, né, eu digo a gente pensando nos nossos alunos, né, pensando nessa comunidade de leitores que pode ser uma sala de aula, que a gente leia textos da chamada literatura homoafetiva, por exemplo. Se a gente quer de fato pensar no Brasil, né, pensar na formação brasileira, na sociedade brasileira contemporânea, a gente precisa conhecer, a gente precisa ler literatura indígena, algum conhecimento dessa produção, algum contato com essa produção é fundamental para a gente se entender, para a gente se reconhecer, né? A literatura periférica, né, eu falei do rap agora de pouco, mas há toda uma série de escritores que produzem hoje nas chamadas periferias das grandes cidades, né, falando das suas realidades locais, apresentando suas reflexões sobre o mundo, sobre outras realidades que não as suas, né. São trabalhos, são formas de representação do mundo que, do meu ponto de vista, precisam estar no cotidiano da sala de aula, né? Quando a gente pensa no repertório diverso, que vai ampliar nossa humanidade, que vai nos tornar mais abertos para o mundo, para os outros, para nós mesmos, nos nossos conflitos, nos nossos preconceitos, nas nossas indecisões, né? E também nas nossas decisões, quando nós temos que tomá-las, né? Essa diversidade que só contribui para que a gente vá aprofundando a nossa consciência, a nossa sensibilidade, necessariamente passa pela leitura de textos de autores que representam os mais diferentes segmentos sociais, né? Isso é fundamental. Para o aluno negro, para o aluno branco, para a nossa aluna lésbica,
para a diversidade que é a sala de aula, né? E a sala de aula é diversa porque a sociedade é diversa, né? Nas nossas salas nós temos muitas vezes representantes de diferentes experiências, né? De gênero, étnicas, de classe, né? E se a gente de fato está junto aí na luta pela diminuição das desigualdades, né? Na luta por uma sociedade mais equilibrada do ponto de vista dos direitos, né? De todas as pessoas que compõem essa sociedade, a leitura desses textos na sala de aula, em que cada aluno possa se reconhecer na sua singularidade, né? Eu acho que é absolutamente fundamental. De fato, as literaturas africanas e afro-brasileira ainda não estão presentes na escola, nas salas de aula de português, de literatura, como seria desejável que elas estivessem. Eu acho que há alguns caminhos, né, possíveis aí de serem percorridos para que elas se façam mais presentes no cotidiano escolar, né? Mas acho que eu vou preferir aqui falar um pouco da atuação do professor, né, do que é possível fazer com o que está disponível, né? E eu acho que há um certo receio, muitas vezes, e eu falo isso pautada nas conversas, em eventuais conversas que eu tenho com professores, com retornos que eu tenho, e também com a minha experiência, né, como professora de literatura na universidade. Eu acho que, às vezes, os professores, os educadores têm algum receio, algum medo de lidarem com essas literaturas porque eles próprios não estão familiarizados com elas, né? E aí o que eu costumo dizer, para começo de conversa, é o seguinte: literatura africana, antes de ser literatura africana, é literatura. Literatura afro-brasileira ou literatura negra é literatura. Então eu acho que se nós olharmos para esse texto com essa consciência primeira, porque muitas vezes nos arriscamos com textos da literatura chilena, norte-americana, francesa, com mais tranquilidade do que nos arriscamos a ler um texto da literatura moçambicana ou angolana ou da nossa própria tradição afro-brasileira. Então, primeira coisa, literatura africana e literatura afro-brasileira é literatura. E como literatura, ela tem possibilidades de abordagem que são mais ou menos conhecidas do professor de literatura, né, que já tem uma prática de abordagem de outros textos de outras literaturas, né? Mas eu fico pensando que a clareza e a consciência de que se trata de uma literatura, e como uma literatura qualquer, entre aspas, né? Qualquer porque é uma literatura como qualquer outra literatura, né? E que, nesse sentido, pode ser estudada, pode ser pesquisada e pode ser apreendida por esse professor, para que ele possa fazer uma boa mediação dela, eu acho que é o primeiro passo, né? Então, a gente desmitifica um pouco para abrir espaço para uma construção específica, qualificada, adequada para a abordagem desses textos. Eu acho importante a gente pensar também, né, nós professores de literatura, que se de fato a gente está comprometido com uma sociedade diferente dessa, né, na qual a gente vive, e uma sociedade melhor que essa, né, que a gente de algum modo também ajuda a construir, é importante que a gente se encha de coragem, né, e ouse em alguns momentos e saia das nossas zonas de conforto. Porque, de fato, um compromisso com uma sociedade sem racismo, mais justa do ponto de vista de classe, de gênero e de raça, né? Das desigualdades de raça, uma sociedade menos preconceituosa, uma sociedade mais isenta de estereótipos, né? A gente precisa, de fato, propor, né, a leitura e a discussão e a apropriação de textos literários que vão tocar nesses temas, que vão falar sobre esses problemas de pontos de vista, muitas vezes que são pontos de vista incômodos, né, que podem
levar um estranhamento, às vezes que podem gerar uma resistência, né? E às vezes essa resistência se dá até por parte dos alunos, né? Porque são temas difíceis, são temas cuja abordagem ela não é confortável, né? Mas eu tenho percebido através da minha prática que às vezes ultrapassado um primeiro momento inicial de desconforto, às vezes de desconfiança, né? E quando a gente tem a possibilidade de construir uma comunidade de leitores em que prevalece a confiança, em que prevalece o respeito, em que prevalece a sinceridade, né? Em que a gente se propõe a fazer um trabalho muito honesto, né? Com a clareza de que a gente não sabe tudo, né? Abrindo para os nossos alunos isso, essa verdade, olha, nós não sabemos tudo, né? Cada um de nós é portador de verdades, de certezas que são sempre muito parciais, que são precárias, que são frágeis, né? E se a gente enfrenta, né, a leitura desses textos, eu tenho certeza que, isso eu afirmo com muita convicção, assim, o que a gente vai construindo como retorno, né, ou como processo dessa busca conjunta, né, de uma compreensão mais humanizada do outro e da própria vida, né, que a gente vai construindo para a gente, eu acho que as pessoas envolvidas nesse processo só vão ampliando, né, aquilo que a gente entende por humanidade mesmo, né, e encontrando formas de ampliar suas potencialidades, né, e dar relevo para os sentimentos e para as ações que são mais construtivas, né, que são mais edificantes, que têm a ver com a aproximação das pessoas, a formação de coletividades, as ações coletivas, as mudanças que a gente quer, né, que tanto a gente quer e que só são possíveis se forem construídas nessa base e na base da confiança, né, na fase dessa troca que seja uma troca conjunta, né? Então, se nós, como professores de literatura, tivermos sempre muito antenados, né, olharmos de fato para os nossos alunos, a gente se valer da nossa sensibilidade, da nossa intuição, que leitura será que eu proponho agora, né, para ser lida nesse momento, né, que a gente está vivendo determinados conflitos, que tem determinadas questões aqui que estão aparecendo. Que autor, né, que autores, que autora, que texto, que poema eu posso levar para a sala de aula para compartilhar como um presente mesmo, né? Que presente eu posso dar para os meus alunos, para as minhas alunas, que pode ser um texto inspirador, né? Eu tenho certeza que a aula de literatura, as aulas de literatura podem ser momentos de compartilhamento, de troca, de acolhimento e refúgios mesmo, né? Abrigos onde a gente possa se sentir mais inteiros, um pouco mais tranquilos, talvez um pouco menos ansiosos, um pouco mais seguros e um pouco mais felizes.